educado em toda o que a ciência dos egípcios. Então, hoje em dia, as pessoas estão condenando a ciência. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a ciência e Jesus, elas andam juntas. A ciência sem Jesus não é nada. Mas ela, quando ela quer se sobressair, ela vira coisa de faraó, né? Entendeu? Porque ela não pode ir além, a sabedoria toda vem de Deus. Ela não pode ultrapassar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria vem de Deus. Então, quando ela quer andar sozinha, ela é do maligno. Mas quando ela anda de acordo com os princípios de Deus, é de Deus. Por quê? Porque Deus deu a sabedoria e Deus criou todas as coisas. Para realizar o propósito na vida daquele povo e usou Moisés, ele teve que ensinar Moisés. E Moisés foi educado em toda ciência. Então ele tinha todo o conhecimento científico para poder libertar o povo. Observe que não é tão fácil de chegar a libertar aquele povo. Ele precisava ter todo o conhecimento de tudo que no Egito eles viviam, trabalhavam, desfrutavam, para ele poder usar em favor do seu povo. E hoje não é diferente. Hoje Deus quer que nós também tenhamos conhecimento. Conhecimento da ciência. Conhecimento. Ser conhecedores das coisas. Às vezes as pessoas dizem, ai não, que lá quer saber demais. Não, o conhecimento nunca é demais. Porque isso é algo que ninguém pode tirar de você. É dom de Deus. É algo que Deus te concede. Não vem de nós mesmos, é o Espírito Santo que nos acrescenta. Um homem não pode ser tudo se Deus do alto não lhe dá. O homem é limitado, mas Deus não. Por isso que observe que Deus usou Moisés com todo o conhecimento de toda a ciência, de tudo que ele tinha lá, para poder libertar o povo dele. Leia para mim aqui leia no versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Observe que aqui Moisés ele já sabia que ele ia libertar aquele povo. Ele descobriu, ele já estava de idade, né? Já tinha idade, e ele descobriu que ele não era filho de Faraó, mas sim do povo hebreu. Então o que acontece? E ele sabia que ele teria que libertar aquele povo. Só que daí ele viu 2 lá brigando, ele foi lá para ajudar. Os irmãos entenderam mal, como acontece com muitos de nós, muitas vezes, mal interpretado. Às vezes tu vai lá para ajudar, tu é mal interpretado, as pessoas condenam, te julgam. Assim também aconteceu com ele. Eles mal interpretaram e por causa da mal interpretação ele sofreu depois. Porque aí ele mesmo tomou a decisão de ir e ficou anos longe. Por quê? Porque ele poderia ter não fugido. O que acontece com nós? Nós fugimos muitas vezes da responsabilidade. Nós deixamos para amanhã eu faço. Ah, não, deixa para lá, não quero saber.
Entendeu? Nós fugimos da responsabilidade que Deus nos coloca. E daí o que acontece? Nós adiamos o processo de Deus. Talvez não precisava esperar todo aquele tempo, aquele povo, para serem libertados por Moisés e ser conduzidos pelo deserto, como Deus fez, para cumprir com a promessa que fez com Abraão. Mas por causa que ele teve medo, ele fugiu e foi. E aí ficou. Nós, na nossa vida, muitas vezes, Deus nos pede para nós fazer alguma coisa e nós também fugimos da nossa responsabilidade. Eu mesmo confesso a vocês que muitas vezes fugi, eu não queria estar aqui. Pensa bem, um calorzinho aqui, a gente está morrendo de frio, né? Eu estou com muito frio. E então eu gostaria de um calor. Imagina, tu está num estado que é quente, gostoso, tem praia, tem tantas coisas maravilhosas. É verdade ou não? Entendeu? Então, né? Aí você está aqui encolhido com frio, você acha que eu queria? Não, mas é que tem o chamado, tem a promessa. Então eu queria fugir, quantas vezes já fugi? A gente foge, às vezes a gente não quer aquela responsabilidade que Deus quer nos conceder. Nós queremos outras coisas, porque é mais fácil fazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus. Só que quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, então tudo fica mais leve. Porque daí Deus realiza por nós, aí não é nós que trabalhamos, é Deus que trabalha por nós. As coisas ficam mais fáceis, o trabalho fica mais prazeroso, tudo que a gente faz dá mais alegria na gente, porque a gente vê a realização, parece que tudo fica melhor, mais perfeito, né? Alguém pode dizer um amém? Amém. Né? Então assim, o que nós podemos tirar de proveito, irmãos? Nesta noite, que Deus quer realizar aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Amém. E nós não podemos fugir daquilo que Ele determinou, nós não podemos, cada empecilho que o inimigo dele nos coloca, usa pessoas, usa instrumentos, assim como Deus também usa pessoas, o inimigo também usa. E no caso, às vezes, não são pessoas que são contra nós. Às vezes são simples pessoas que estão ali do nosso lado, que dizem coisas que nós, em vez de nós fixar a nossa fé em Deus, nós fixamos naquilo que ela nos diz, para nos tirar da presença de Deus. No caso, eram irmãos dele, mas eles não entenderam que ele só o matou por causa que quis ajudar. Nós não precisamos matar ninguém. Mas nem que muitas vezes dá, né? Às vezes irrita, né? Mas nós não precisamos matar ninguém. E tem muita gente se armando com armas naturais. E não é essa arma que Jesus chamou, não. Muitas pessoas estão querendo fazer exatamente como faziam antes. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que Jesus chamou nós para fazer. Jesus nos chamou para que nós amássemos o nosso próximo. Jesus nos chamou para que nós pudéssemos viver em santidade. Amém. Jesus nos chamou para que nós perdoássemos uns aos outros. É difícil. Às vezes a gente vê somente os defeitos. Mas se olhar somente os defeitos, a gente vai correr também. Se a gente vai olhar só o negativo, a gente vai correr. E aí a gente não vai deixar realizar a promessa que Deus chamou para ser realizada. Então assim, eu peço a vocês que repitam comigo nesta noite. Senhor Jesus, venha manifestar no meu coração o teu Espírito Santo e realizar em mim a tua promessa que o Senhor prometeu para todos aqueles que em ti buscam, em ti creiam. Que eu possa sair hoje com meu coração realizado, cheio da tua graça.
Que o teu Espírito Santo transborde em mim. Que eu não fuja dos meus adversários. E nem mesmo daqueles que se apresentam como irmãos para tirar-me da tua presença. Amém? Glória a Deus. Amém. Lê para mim no versículo 30. No versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de um sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi como é feito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Amém. Observe que depassou os 40 anos, quer dizer, Moisés fugiu para lá, foi para o deserto, mas Deus não abandonou ele lá não. Ele fugiu. E o que a gente faz? A gente pensa, não quero nada, Deus não, tô nem aí, não quero saber de Deus. Ele acha que estando lá longe, no deserto, no Egito, Deus não vai estar. Deus estava com ele no Egito e Deus estava com ele no deserto. Então Deus esteve o tempo todo e assim Ele está o tempo todo conosco hoje. Deus não nos abandona. Mesmo que nós pensamos, estou fazendo, ninguém vê nada. Eu estou sozinho, ninguém vê nada. Mas não é verdade, Deus está vendo, Deus vê todas as coisas. E Deus chamou ele lá na sarça ardente. Quando ele viu, começou a pegar fogo a sarça ardente lá. Falar com ele, tira as suas sandálias, porque o lugar em que tu está é santo. Então quer dizer, às vezes a gente diz, poxa vida, nossa, Deus se importa comigo? É claro que Deus se importa. Não importa onde que você está. Não importa. Importante é que Deus ele vai realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Porque Deus é fiel para realizar aquilo que Ele promete. Por isso que Ele disse que nós temos que vigiar e orar. Então, quando nós vigiamos, oramos, prestamos atenção naquilo que Deus prometeu para nós. Aí Deus vai realizar. Mesmo que passar um ano, passar uma semana, passar um dia, passar 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus vai cumprir. Ou 20 anos, vai cumprir. 40 anos. Você já pensou em esperar 40 anos para cumprir uma promessa? É cansativo. Meu Deus. E nós queremos hoje. Hoje. Não deu hoje, não é assim. 40 anos. Imagina como ele estava. Aí de repente ele vê aquela sarça ardente lá. E diz para ele, mas olha que ele se recusa. Você pode ler mais para frente, ele vai se recusar, ele não vai querer ir lá para libertar os irmãos dele. Porque ele já estava apavorado dele matar um só. E já condenaria, ele fugiu para o deserto. Tu imagina agora ele ter que voltar lá para libertar todo aquele povo. Ele saiu da casa de Faraó, quer dizer, ele já não tinha mais comunhão, ele já estava lá todo esse tempo lá. No deserto. E aí ele vai ter que voltar lá, na casa do faraó, na mãe que criou ele, porque ele não era filho da egípcia, ele era filho da hebreia. E aí ele vai ter que voltar lá para libertar o povo hebreu. Então assim, muitas coisas. Nós às vezes ficamos pensando, poxa, será que eu devo fazer? Mas não é do Senhor. Poxa, mas se a palavra de Deus diz que tudo quanto você levar a Deus em oração e pedir a Deus, Ele vai fazer. Como que não vai ser do Senhor? Nós não podemos nos intimidar diante das dificuldades.
Nós não podemos fugir diante das dificuldades. Nós temos que ser o quê? Perseverantes. Moisés não foi perseverante naquele momento, não, até então. Depois ele teve que perseverar com aquele povo. Ele sofreu para guiar o povo. Porque o povo murmurou depois que ele libertou. Mas isso antes ele teve que voltar lá no Egito, onde que ele foi maltratado, onde que ele foi praticamente expulso, mas por ele mesmo, não pelos outros, porque ele foi criado ali. Você entendeu? Muitas vezes nós somos expulsos de algo ou da nossa própria casa, não porque alguém nos expulsou, pela nossa atitude, por fugir daquele problema, por querer melhorar ou por se apavorar, como a gente faz muitas vezes. Ai, não quero saber disso. Ai, eu vou embora. Não quero isso. Ai, não é para mim. Mas quando Deus chama, não tem jeito, não tem como escapar, ele vai pegar. E ele pega a gente, não importa. Vou te dizer, eu saí desse frio, fiquei lá quase um ano lá em Florianópolis, né? Um ano fiquei lá. Mas não tinha jeito, Deus me pegava na praia, Deus me pegava em outro lugar, eu queria fugir, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, onde que eu ia, Deus me pegava. Deus pega a gente. Se dá na barriga do peixe. Se caísse na barriga do peixe, com certeza ele ia me vomitar. Entendeu? Então assim, ó, não tem, amados. Quando Deus coloca uma promessa, ele vai cumprir. Então assim, eu quero que você entenda uma coisa. Você não está aqui por acaso. Deus tem uma promessa para cumprir. Amém. Deus tem uma promessa para cumprir e nós não podemos ficar adiando a promessa. Nós queremos fugir, como fez Moisés. Fugiu. Mas Deus apareceu lá, depois de tantos anos que ele está lá. Deus apareceu para quê? Para usar ele, para voltar, para libertar aquele povo que estava sendo escravizado. Certamente o sofrimento do meu povo no Egito, disse o Senhor, eu ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora e vou mandar você para o Egito. Observe que no capítulo 34, ele disse certamente o sofrimento do meu povo. Então o que chamou a atenção de Deus? O sofrimento do povo, o gemido do povo. Deus desceu, imagina, Deus desceu para falar com ele porque o gemido do povo chegava até ele. Então assim, amado, quando um filho de Deus, uma filha de Deus, se levanta em oração e começa a orar a Deus, não importa onde você esteja, Deus ouve e usa alguém para vir libertar. E Deus vai usar para realizar sonhos, vai usar para manifestar o seu poder, porque Deus é fiel. Então não importa se é um ou dois, mas Deus vai estar lá. Moisés, ele não quis voltar sozinho, porque ele até era meio gago. Quer ler o outro capítulo, 35? A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Pode ler. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Continuar? Pode ler o próximo. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai e como os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Amém. Amém.
Observe que ele saiu de lá fugido. E ele voltou como chefe. Mas ele não voltou como um chefe normal, não. Constituído pelo faraó. Porque lá ele foi criado, ele tinha todo o conhecimento, a ciência, ele tinha tudo. Na verdade, aparentemente, ele estava bem melhor ter ficado na casa de faraó, pensa. Se hoje em dia fosse para escolher a qualquer um, talvez que esteja aqui, se ele não consultasse a Deus, ele vai escolher aonde? Ficar com a casa do faraó. Imagina você ter todo o conhecimento, ter estudo, ter tudo, joias, riquezas, tudo de bom lá. E aí você vai e fica lá no deserto, tantos anos, sofrendo. Imagina, porque deserto não é lugar bom, meus irmãos. Quem vai querer estar no deserto? No deserto tem muito calor, tem falta de água, tem falta de comida, tem um monte de coisa, é deserto. Tem nada. Tem escorpião. Tem bichos, tem muito bicho, tem tudo. Então, quem vai querer estar lá? Então, se você parar para analisar a nossa vida de hoje, estou trazendo para os nossos dias de hoje, você vai querer estar aonde? Se Moisés olhasse, ele não ia querer sair da casa se ele olhasse para o lado material, como a gente vê o mundo todo olhando para o lado material hoje. Ele não ia querer. Por quê? Porque lá ele estava bem, tinha tudo. Comia do boi melhor, vestia do boi melhor. Eu tinha tudo. Digamos assim, que como o maior rico do nosso país aí, tinha tudo. Porque o faraó era o homem mais rico. Então, o que acontece? Ele preferiu sofrer com o povo de Deus e libertar aquele povo. E é o que a bondade de Deus para nós faz conosco. Libertar nós das nossas más condutas. Porque Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele, quando Ele quer realizar, Ele vai lá no meio do deserto, tira aquela pessoa, ou vai lá no meio do ouro, da prata, do melhor luxo e tira aquela pessoa. E hoje a gente às vezes olha e diz, o fulano lá é rico e tal, né? O outro lá não tem nada. Mas Deus usa tanto aquele rico quanto aquele pobrezinho. Porque Deus é o Senhor. E Ele pode usar quem Ele quiser. E nesta noite Ele vai usar. Ele vai usar para abençoar. Então toque no seu irmão à direita. E diga, você está abençoado. Você está abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não vai sair, Não vai sair. sem a tua bênção. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria que se colocasse em pé. Hoje nós vamos deixar a mensagem assim. Continuaremos, porque muitos irmãos aqui estão comprometidos esta noite, né? E ainda temos uma vigília para aqueles que querem participar, da meia-noite às 6 horas da manhã. Então, eu gostaria que todos saísse muito, 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 muito abençoado. Alguém pode dar um glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Sair cheio da graça, não voltar de mãos vazias, pois a palavra de Deus diz que Deus libertou aquele povo, né, concluindo, e aquele povo que foi liberto, ele saiu do Egito com toda a riqueza. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, que o povo saia do Egito com toda a riqueza. Que nós saímos desse lugar de escassez, que nós saímos desse lugar de miséria, de enfermidade, lugar de opressão, lugar de fofoca, lugar de contenda. Que nós saímos desse lugar, mas não de cabeças baixas, humilhado. Que nós saímos de cabeça erguida. Por quê? Porque Deus é o que nos sustenta. Deus é o que nos livra. Que nós saímos de toda essa opressão do espírito
espírito que está pairando sobre a nação brasileira, sobre a nossa nação, que é o espírito do Covid, que nós saímos de cabeça erguida, livres de toda enfermidade, livres de todo o poder das trevas. Que nós possamos contemplar a graça de Deus e o poder de Deus que está na nossa vida, pela promessa que Cristo nos tem concedido. Amém? Amém. Amém. Aquele que coloca a sua mão no seu coração nesta noite e diga: Senhor, Senhor, eu te agradeço eu te agradeço por mais este dia na tua presença. Te agradeço pelo teu Espírito. agradeço por teu E vou sair daqui nesta noite Sai daqui nesta noite, cheio cheio da tua graça, tua graça, do teu amor teu amor, e do teu Espírito Santo. teu Espírito Que Santo, todo mal todo mal que estiver que estiver na minha vida, eu rejeito agora. rejeita agora. Em nome de Jesus, amém? Amém. Coloque por terra agora e pise em cima. Isso, todo mal, todo pensamento ruim, todo mal que estiver no coração, caia por terra agora em nome de Jesus. Pois o coração que procede as bênçãos e também aquilo que não é bênção. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Amém? Então todo mal caia por terra em nome de Jesus. Amém? Amados, quem tiver a sua oferta, quem quiser ofertar, dizimar, ficam à vontade, tá? Eu vou estar ungindo a mão de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Que aqueles que querem ir em paz, em nome de Jesus, não, espera um pouquinho, pode botar.